Você já viram o símbolo de Mercúrio, o caduceu? Então, Mercúrio, quando nasce, aparecem duas cobras, ele segura as duas cobras. Ele fica no meio, tem uma cobra indo para lá, outra cobra para cá, ele segura as duas. Então, isso aí é uma das qualidades absolutamente requeridas para a busca filosófica. O indivíduo tem que dominar as suas tensões interiores. Dominar quer dizer, ele não vai negar as contradições. Ele vai simplesmente aguentar aquela tensão até que gradativamente ele vá subindo novos patamares de integração que aumentem, por assim dizer, a transparência da sua alma até o ponto em que ele possa, agora entrando já no domínio mais religioso, receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar para ele uma coisa que ele por si não poderia obter, que é o conhecimento do seu pecado. Só aí é que ele vai saber o que é o certo e o que é errado. Até lá ele teve que nem Mercúrio segurando as duas cobras. Então, quando Clemente de Alexandria disse a filosofia é o pedagogo que leva ao Cristo, ele está dizendo exatamente isso. A filosofia tem que formar o Spoldaios, para que o Spoldaios se transforme em um filósofo. E sendo um filósofo, então aí ele pode receber a mensagem do Espírito Santo. Só aí. Mas aí você já saiu do domínio da filosofia, porque aí a força ativa não é mais você. Mas tudo isso é um problema técnico, um problema de pedagogia. Ora, se nós não fazemos nada disso e nós fugimos da tarefa, então nós estamos na completa perdição, nossa alma está fragmentada, nós não sabemos quem nós somos, nós mentimos para nós mesmos com a maior facilidade, nós desconhecemos as nossas tensões interiores, não sabemos sequer qual é o papel que estamos representando a cada momento, e daí no meio desta confusão nós nos apegamos à técnica lógica do discurso e procuramos a coerência do discurso. Digo, só que a coerência do discurso nesta situação se transforma num perigo, porque ela é uma técnica da racionalização, uma técnica da mentira, e portanto faz o conteúdo da mentira, meu filho. Quer dizer que se você usar essa técnica lógica para você destruir a metafísica, destruir a religião, etc., ou se você usá-la para reconstruir tudo, é a mesma coisa, é tudo mentira. Porque a técnica lógica ela só funciona quando ela reflete, vamos dizer, a unidade de uma percepção do mundo desde a unidade de uma alma centralizada, que sabe o que está falando. E que possa ver claro no seu próprio coração. Então, aí sim, você tem uma alma integrada. A alma integrada não é uma alma santa. Tá certo? É apenas uma alma cujas energias estão dispostas em torno de um centro consciente, que o Lipozonde chamava o Homo Pontifex, o homem construtor de pontes. É o sujeito que constrói pontes entre as várias tensões e impulsos contraditórios da sua alma. Ele não apaga nenhum, ele não esconde nenhum, tá certo? E a cada momento ele tem, quer dizer, esta tensão de ficar no centro, como dizia mesmo Zonde, enquanto seus impulsos, as suas paixões, de dentro e de fora, quer dizer, aquelas que você vem do seu genética, do seu inconsciente, da sua herança cultural, do seu ambiente social, giram em torno de você como um palco giratório. Então, esta é a técnica filosófica, meu Deus do céu. E não é de estranhar que alguns dos apóstolos, vamos dizer, da filosofia analítica, da coerência do discurso, etc., fossem neuróticos e até psicóticos de marca. Tá certo? E que, na análise de coisas da vida real, às vezes caísse num puerilismo, num infantilismo terrível, como essa ideia do Bertrand Russell. Não, nós temos que jogar uma bomba atômica preventiva na União Soviética. Eu digo, você já fez a conta em quanta gente tem na União Soviética? Né? Quer dizer, você vai matar todos? Quer dizer, nós vamos acabar com o problema do comunismo matando todos os comunistas e quem está em volta. Né? Anos depois, ele
participa daquele tribunal dos crimes de guerra, julgando os Estados Unidos, que é um instrumento de propaganda. Foi uma das principais armas de propaganda do Vietcong, foi o tribunal do Bertrand Russell, que serviu para amarrar a mão dos Estados Unidos e para que os comunistas tomassem o poder no Vietnã, tomassem o poder no Camboja e matassem ali 3 milhões de pessoas. Então, bom, é claro que o sujeito não sabe o que está falando. É um grande lógico, é um grande matemático, mas é o seguinte, não tem a alma integrada, meu Deus do céu. É uma alma fragmentada, do quais alguns fragmentos cresceram formidavelmente e comeram o todo. E é isso que se trata de evitar. Quando Malebranche diz a fé passará, mas a inteligência subsistirá eternamente, bom, ainda existem 3 nuances. A primeira é o seguinte: nós precisamos da fé porque nós não temos o conhecimento direto de Deus. Então, como dizia São Paulo, a fé é um conhecimento das coisas ainda não vistas. Mas quando for visto, bom, daí não se trata mais da fé, e trata-se sim do conhecimento. Essa é a primeira nuance. O segundo lugar, a fé é uma necessidade, uma atitude puramente humana. Ela não existe em Deus. Deus não precisa ter fé em si mesmo. Né? Então se trata, a inteligência que subsistirá eternamente é a inteligência de Deus, é o próprio verbo divino. Como diz o Cristo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, quer dizer, essas palavras, esses verbos já existiam antes da criação do mundo e continuará existindo depois da extinção do mundo. Então este é um segundo sentido. E existe o terceiro sentido. A fé, historicamente, será superada pelo reino da inteligência. Então aí já entra, evidentemente, a presunção gnóstica. Quer dizer, nós obteremos o conhecimento e não precisaremos mais da fé. E digo, bom, isso acontece para nós parcialmente. Quer dizer, algumas coisas que nós já entendemos perfeitamente e que nós estamos vendo com os olhos da cara, nós não precisamos ter fé. Mas isso não quer dizer que não continuará existindo milhões e milhões e milhões e milhões de objetos de conhecimento aos quais você só terá acesso pela fé. Suponha, por exemplo, que você é o paralítico que Jesus fez andar. Você está lá todo entrevado, Deus chega, fala, levanta e anda, você surpreendentemente se levanta e sai andando. Você precisa ter fé nisso? Não. Depois que aconteceu, você não precisa mais fé. Quando o Cristo fala, tua fé te salvou, foi antes, agora não. Ou será que o sujeito que sai andando, ele só está andando por fé? Ele acredita que ele está andando ou ele está andando realmente? Né? Ele antes acreditava que ele poderia vir a andar. Mas depois, não é apenas que ele crê que está andando, mas é um fato que ele está andando e ele conhece esse fato por experiência direta, então não é mais um objeto de fé. Porém, foi só isso que ele ficou sabendo. E, por exemplo, ele pode pensar assim, bom, se Jesus me fez andar, então ele pode fazer também o cego ver. Aí já é fé, porque ele não sabe disso. Então, um item passou da esfera da fé para a esfera do conhecimento, mas e todos os demais? Quer dizer, sempre continuará, o resíduo sempre continuará, tá certo?